Nós queremos iniciar hoje uma série que faremos pela manhã de estudos, de devocionais, no nosso tema do ano. O tema do ano que foi apresentado 2 semanas atrás pelo pastor Carlos, que é esse que está aí na tela, que você tem visto na porta da igreja, para você já ir se acostumando. Fazei discípulos assumindo a missão da igreja. Será a nossa reflexão durante todo o ano, será o alvo da nossa atenção, será aquilo que nós queremos promover, será aquilo que nós queremos viver como igreja, através dos nossos projetos, através dos nossos relacionamentos e através também do estudo bíblico, entendendo um pouquinho mais a respeito do que as escrituras dizem sobre o discipulado, sobre o que é fazer discípulos. Então o objetivo dessa série, que nós daremos uma introdução hoje, é nos despertar para a necessidade de cumprirmos essa missão, de fazermos discípulos. Então esse é o objetivo aí, despertar a igreja para a necessidade de cumprirmos a missão de fazer discípulos. Isso quer dizer que nós vamos refinar nossa compreensão sobre o que é o discipulado. Antes de trazer esse despertamento sobre a necessidade de fazermos discípulos, nós precisamos entender, refinar nossa compreensão sobre o que é discipulado. O que é fazer discípulos? O que significa ser discípulo de Jesus, para que então nós possamos fazer discípulos. Nós precisamos compreender isso, refinar, aperfeiçoar nossa visão sobre o que é ser discípulo de Jesus, para que então possamos fazer discípulos de Jesus. O que é fazer discípulos? Quando nós pensamos nisso, nós estamos pensando no que ou em quem? Estamos pensando no incrédulo? Naquele que não conhece o Senhor ainda? No cristão? Naquele que já conhece o Senhor, já faz parte da realidade da igreja? Ou em ambos? O que envolve o discipulado? O que envolve esse caminhar como discípulo de Cristo? É isso que nós queremos começar respondendo. O que é ser discípulo de Jesus? E como nós vivemos na prática como discípulos de Jesus? Afinal de contas, como eu vou fazer discípulos se eu não sei o que é um discípulo? Como se porta um discípulo? Como vive um discípulo? Nós precisamos compreender, refinar, aperfeiçoar nossa visão sobre isso, para que possamos fazer discípulos de Jesus. Então, nossa série vai ser dividida em 2 momentos. Essa série que vai durar esse primeiro semestre, ela será dividida em 2 momentos. No primeiro, que nós vamos começar hoje, nós aprenderemos o que é ser discípulo de Jesus. Teremos algumas mensagens sobre o discipulado, o que Jesus falou sobre o discipulado, o que é ser discípulo de Jesus, quais são as características de um discípulo de Jesus. E em outro momento, no segundo momento, nós veremos como fazer discípulos. Aqui nós já estabelecemos a base, já entendemos o que é o discipulado, o que é ser discípulo, como nós reproduzimos isso, como nós fazemos discípulos de Jesus. Então esse será o alvo da nossa atenção, da nossa reflexão nesse primeiro semestre. E nós vamos começar hoje com a mensagem que tem o seguinte tema: eu, um discípulo? Eu sou um discípulo? Eu, um discípulo? É uma pergunta. E o nosso propósito com essa primeira reflexão é entender o que é ser discípulo e avaliar se estou sendo um discípulo de Jesus. Esse é o nosso objetivo hoje. Entender o que é ser discípulo de Jesus e avaliar. Nós vamos começar com uma avaliação sobre a nossa postura como discípulo de Jesus, para que a gente vá acrescentando conhecimento e nos despertando com relação a essa realidade. Dito isso, eu quero orar com os irmãos, e aí nós vamos iniciar nossos estudos, nossa reflexão sobre o que é ser discípulo de Jesus. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos na sua casa, com o seu povo, te adorando, aprendendo do Senhor, voltando às nossas aulas hoje também, tantos privilégios que nós temos para agradecer, e nós queremos também nesse momento fazer uma reflexão, uma avaliação, uma análise sobre a nossa vida, a nossa postura como discípulos do Senhor. Então dá-nos um coração aberto para que nós possamos avaliar sinceramente a nossa vida, entender aquilo que o Senhor propôs como discipulado,
como aquele que quer seguir o Senhor, aquele que deseja um compromisso verdadeiro contigo, e o que isso reflete na nossa vida, e o que é preciso ser aperfeiçoado, mudado, transformado ainda no nosso viver, para que nós sejamos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então nos ajude, dá-nos uma boa compreensão, uma boa reflexão, para que o Senhor seja adorado através da exposição da sua palavra nessa manhã. É em nome do nosso Senhor, nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Ok. Então, nós vamos fazer duas reflexões bem simples sobre o conceito de discipulado nessa manhã. O que é ser discípulo, o que a palavra significa, como ela era usada nos tempos de Jesus e como Jesus falou sobre isso. Então vamos fazer duas reflexões, duas características desse termo discípulo no contexto do Novo Testamento, no contexto onde Jesus Cristo utilizou esse termo. Em primeiro lugar, ser discípulo significava ser um aprendiz. Agora foi. A palavra discípulo literalmente significa isso, aprendiz. Nesse sentido, o discípulo era um aluno do seu mestre. Ele se reunia com o mestre e recebia instruções e ensinamentos. Aqui nós temos, por exemplo, o texto de Mateus 5, versículos 1 e 2. Eu coloquei o texto na tela para facilitar, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Onde Jesus Cristo, ele vê as multidões, ele sobe ao monte, ele se assenta e se aproxima aos seus discípulos e ele passa a ensiná-los. E nós temos o bem conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, onde Jesus passa uma série de ensinamentos aos seus discípulos. E note bem, nós já vamos começar mostrando isso, que discípulo aqui, em algum momento se dirigia aos 12, ao grupo menor, aos 12 discípulos, mas também se referia àqueles outros que estavam seguindo Jesus de alguma forma e ouvindo os ensinos de Jesus. Note que no texto aqui os discípulos se referem a uma multidão em que Jesus está ensinando, a um grupo maior de pessoas que Jesus está ensinando. Então a palavra envolvia os 12, aqueles que estavam sendo treinados por Jesus, mas também todos aqueles que estavam seguindo e comprometidos com a mensagem que Cristo estava ensinando. Então o termo era usado dessa forma mais geral e envolvia esse sentido de aprendizagem. Esse sentido de sentar aos pés de um mestre e ouvir o seu ensinamento. Esse sentido de estar atento às palavras do mestre. A palavra indica pensamento acompanhado de esforço. Ou seja, alguém que se esforça para aprender com o mestre. Não é algo passivo, como talvez nós pensemos sobre isso hoje quando a gente fala sobre ensino, que você simplesmente senta e ouve passivamente, mas envolve um esforço ativo de aprender aquilo que o mestre estava ensinando, um compromisso de aprender e viver aquilo, como nós vamos ver. Então o mestre, na época de Jesus, ele tinha seus aprendizes, que se associavam a ele para adquirir conhecimento em determinada área. Não era só Jesus que tinha discípulos. Nós vemos isso nas Escrituras, vamos ver um texto daqui a pouquinho, de outras pessoas que tinham discípulos na época de Jesus. Então, pessoas que eram da área da medicina tinham seus discípulos e ensinavam para eles. Filósofos tinham seus discípulos. Mestres da lei judaica tinham seus discípulos, que aprendiam com eles. Então o conceito e o contexto de discipulado não é algo novo quando Jesus o traz. Apesar de que ele traz algumas diferenças, e ele aponta isso, nós vamos ver isso, mas era um conceito em que existia no mundo do Novo Testamento. Jesus ensina aos seus discípulos, ele traz esses ensinamentos e ele mostra o que eles deveriam pensar e como eles deveriam agir. Posteriormente, a mesma palavra, o mesmo termo, discípulo, foi usado para se referir a todos aqueles que eram salvos. Você vê já em Atos, quando Jesus Cristo já tinha ido aos céus, fala dos 12, olha o texto lá, então os 12 discípulos, apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos.
Então não era apenas os apóstolos que eram vistos como discípulos, mas todos aqueles que faziam parte da igreja. Eles convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, e aí nós temos aquela questão em Atos, da distribuição dos alimentos, onde nós temos a instituição dos diáconos, em Atos 6. Mas o que eu quero focar aqui nesse versículo é para mostrar para você que o discípulo não eram apenas os 12, mas era considerado discípulo todo aquele que aderia à mensagem cristã, que era salvo, que fazia parte da igreja. Era a comunidade dos discípulos, o termo usado aqui. E como nós falamos, isso não era algo restrito a Jesus, mas nós temos discípulos de João Batista, nós temos discípulos dos fariseus. Era algo comum na sociedade da época. O texto de Marcos diz isso, quando os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando e chegam para Jesus e perguntam: por que os seus discípulos não jejuam como os discípulos de João e como os discípulos dos fariseus? Eles estão fazendo um comparativo entre discípulos, entre grupos de discípulos aqui. E é interessante porque existia uma marca, existia uma diferenciação, as pessoas sabiam quem era discípulo de João, quem era discípulo dos fariseus, quem era discípulo de Jesus. Eles conseguiam distinguir. Porque os seus discípulos não são como aqueles discípulos ali, não são como aqueles discípulos ali. Eles estavam associados com o mestre e partilhavam de seu ensino e de sua prática. Então esse era o conceito de discipulado. Assim, nesse primeiro sentido de aprendiz, ser discípulo é aprender de Jesus, é alguém que se associa com ele, aprende o que ele ensina. E a primeira reflexão que nós temos que trazer para nós é: você está disposto a aprender o ensino de Jesus? Porque essa é a primeira característica que a gente está falando do discipulado aqui. Você está disposto, tem se dedicado com esforço para conhecer o que ele ensinou em sua palavra? Lembra? Envolve esforço para aprender. Você tem se dedicado a isso? Tem estudado a palavra do Senhor? Tem aproveitado as oportunidades? Vamos voltar às aulas hoje. Nós temos oportunidade de aprender os ensinamentos de Cristo, da sua palavra. Temos as mensagens, nossa série de estudos. Você tem se dedicado a isso? A aprender, a estudar, a estar presente para ouvir o ensino? Porque alguém que não conhece o ensino de Jesus, ele é um discípulo de Jesus? Tem como ser discípulo de Jesus sem conhecer o que Jesus ensina? Não tem como. Se o discípulo é um aprendiz, se o discípulo é alguém que está comprometido com o ensino de Jesus e ele não conhece o ensino de Jesus, não tem como ele ser discípulo. E nós vivemos em uma época de tamanha ignorância bíblica, tamanha ignorância dos ensinamentos a respeito da palavra e do que Cristo ensinou. E muita gente que se declara discípulo de Jesus, talvez não use esse termo, né? Mas que se declara cristão, mas nem conhece o que Jesus ensinou, que vive o contrário que Jesus ensinou. Será que isso é verdadeiro discipulado? Certamente não é. Alguém que não lê a palavra pode ser considerado um discípulo de Jesus? Alguém que não quer conhecer o que Jesus ensinou, que não quer conhecer a palavra de Deus? Alguém que não está disposto a aprender? Nós temos tão poucas oportunidades. Uma vez por semana que a gente tem a oportunidade de vir, sentar, ouvir, aprender, estudar, receber o material que a gente vai receber hoje na sala. E às vezes a nossa frequência é tão instável que revela muitas vezes que a gente não tem interesse em aprender o ensino de Jesus. Que a gente não está tão comprometido assim em aprender. Ser um discípulo é, em primeiro lugar, ser um aprendiz. Por isso, avalie sua condição de discípulo. Você tem prazer, motivação em aprender os ensinos de Jesus? Está comprometido com isso? Quer aprender, quer estudar, lê a sua Bíblia, pega a apostila que o professor dá, vem fazer discipulado, quer aprender mais da Bíblia do Senhor? Você é um discípulo? Um discípulo é um aprendiz. Um discípulo é aquele que está comprometido com isso. Porém, o conceito de discipulado é maior do que isso. Se fosse apenas aprendizagem, nós estaríamos limitados aqui. O conceito de ser discípulo de Jesus não é só de um aprendiz,
mas de ser um seguidor. Talvez essa seja a palavra mais usada por Jesus, sobre segui-lo. Não é apenas entender e aprender intelectualmente o que Jesus falou, mas seguir os passos de Jesus. Essa era a ideia do discipulado. O discípulo estava tão associado com o seu mestre que as pessoas não queriam ver o discípulo. Um bom discípulo era aquele que parecia com o mestre, e não que parecia com ele mesmo. Ele não tinha personalidade própria, ele não quer aparecer, ele quer ser parecido com o mestre. Ser um discípulo é ser um seguidor. Ser um discípulo é não apenas aprender intelectualmente, não apenas fazer parte de um grupo, mas aderir a um movimento que envolvia a devoção total ao mestre e Senhor, que é o dono da vida. A partir do momento que você entrava num discipulado, você entregava sua vida ao mestre. O mestre ensina, o mestre dirige, o mestre faz e eu acompanho. Eu não posso falar para o mestre assim, não, pera um pouquinho aqui que eu vou fazer as minhas coisas. Inclusive no texto que a gente leu e vai voltar para ele daqui a pouquinho, fala isso. Jesus Cristo fala, deixa as outras coisas para lá. Deixa os mortos sepultarem os mortos. A gente não vai aprofundar nesse texto hoje, talvez a gente vai voltar para ele mais para frente. Mas ele fala, você tem que ter prioridade, e a prioridade é me seguir. Você quer ser um discípulo? Quer vir após mim? A si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É a expressão de Jesus. A si mesmo se negue, ou seja, não é mais a sua vida, agora é a vida do mestre. O mestre vai dirigir. Você quer me seguir? Então você tem que deixar a sua vida de lado. Eu tenho uma proposta para você agora. Eu tenho um caminho para você seguir, não é mais o seu caminho. Você quer ser discípulo? Então é um caminho diferente. Se negue. Dia a dia, isso constantemente. Tome a sua cruz. E o sinal da cruz aqui era o sinal da morte para si. Tá? Não é no sentido que as pessoas usam assim, eu tenho uma cruz. Né? Meu marido é minha cruz. Meu filho é minha cruz. Não, a cruz era a morte. A cruz era a morte. Alguns pais e filhos, maridos e mulheres se olhando assim. Né? Não. A cruz era a morte para si. Muitos dos discípulos dos rabinos, não dos discípulos de Jesus, aprendiam e faziam a escola de Gamaliel, como a gente vê, por exemplo. Eles faziam esse discipulado para depois se tornarem mestres. Esse era o objetivo. Eles procuravam aprender para se tornar mestre. No caso de Jesus, não é esse o propósito. O propósito é de sacrificar de modo incondicional a vida, de deixar tudo para seguir. Foi isso que Jesus fez, por exemplo, com seus discípulos logo na chamada aos discípulos. Na chamada de Pedro, e ali nós temos João e Tiago também, quando eles, depois de uma maior pesca que eles tiveram na história, eles largam tudo que eles tinham, todo o lucro que eles tinham tido ali com aquela pesca, deixam tudo e vão seguir Jesus. Discipulado é deixar tudo. É abdicar da própria vida, dos próprios sonhos, é mudar os valores e dedicar-se totalmente para seguir o Mestre. E aí eu quero que você volte comigo no texto que foi lido em Lucas 9. Abra sua Bíblia em Lucas 9. Nós vamos só fazer uma reflexão breve nesse texto. Não vamos aprofundar nele hoje. Lucas 9, de 57 a 62. E note o contexto de discipulado no texto. O texto está falando de seguir a Jesus. Essa é a palavra que mais se repete no texto. Tá bom? Olhe. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ou seja, Jesus está andando e aí chega uma pessoa e fala, eu quero ser o seu discípulo. Eu vou te seguir para onde o Senhor for. É o que a pessoa diz. E aí Jesus responde. Mas Jesus lhes respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Acho que Jesus não era um líder muito popular, não é?
Assim, eu quero ser discípulo do Senhor. Ele não fala assim, vem como está. Né? Ele fala, tem certeza? Até os animais têm onde dormir, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ser discípulo vai envolver você entregar totalmente sua vida. É isso que você quer? Você tem certeza disso? Aí o texto continua. A outro disse Jesus, segue-me. E aqui Jesus está convocando, como ele fez aos 12. Né? Ele vira para outro e diz, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E antes que você pense em Jesus, é muito insensível, né? O pai do homem morreu, ele não deixa nem ir lá sepultar. Não é essa a ideia, tá bom? Até porque se o pai desse homem tivesse morrido, ele não estaria ali naquele momento. A ideia é, eu tenho responsabilidades, eu tenho que primeiro cuidar dos meus pais, da minha família, ou seja, eu tenho algumas coisas para resolver, depois eu vou seguir Jesus. Não sei se você já ouviu esse discurso antes. Eu tenho algumas coisas para acertar na minha vida antes, depois eu vou me dedicar. Depois eu vou servir, mais para frente eu vou servir. Quando eu tiver mais tempo, aí eu vou seguir o Senhor. Jesus fala para esse homem que tem que ter prioridade. Ser discípulo é colocar a vida como seguidor de Jesus como prioridade. Nenhuma responsabilidade nessa vida é maior do que a responsabilidade de seguir o Mestre. É isso que Jesus está falando. E por fim, o último diálogo do texto, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Que aqui não é só dar tchau também, tá bom? Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. E ele usa uma ilustração agrícola da época para mostrar a necessidade de foco, de disposição para seguir e de trabalhar e sem vacilar e sem ficar olhando para trás e se distraindo com outras coisas. Então o discipulado envolvia a disposição de seguir o Mestre. O discipulado envolvia obediência. Jesus Cristo diz, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Uma prova do discipulado aí, obediência à palavra. Como eu sei que alguém é um verdadeiro discípulo, de acordo com as palavras de Jesus aqui? Se permanece na palavra. Se é obediente à palavra. Se está comprometido com o Senhor e com o ensino do Senhor. Essa era a ideia de seguir a Jesus. Um compromisso total, que envolve toda a vida. Fazendo aquilo que Ele manda e tendo isso como prioridade máxima. Renunciar à própria vida para viver seguindo o Mestre. Isso era ser discípulo. O discípulo não pode virar para o Mestre e falar, não, eu prefiro ir tomar outro caminho agora. Eu não posso ir para onde eu quero, eu vou para onde o Mestre vai. Senão eu não sou discípulo. Ele tinha essa opção. A opção de não ser discípulo. Não segue o Mestre. Ele não segue o Mestre. Mas se ele quer ser um discípulo de Jesus, ele tem que ir para onde o Mestre vai. Ele não pode fazer o que quer, ele tem que fazer o que o Mestre mandar. Ele não pode ter seus sonhos e gostos pessoais, mas os valores e desejos do Mestre. Esse era o conceito de discipulado. Por isso a pergunta é, você é um discípulo de Jesus? Lembra que nosso propósito é entender e avaliar, hoje pela manhã. Você é um discípulo de Jesus? Jesus ensina que você deve amar como Ele amou. E Ele é sempre o referencial. Perdoar como Ele perdoou. Servir como Ele serviu. Se doar como Ele se doou. Ser obediente ao Pai como Ele foi. Cumprir a missão como Ele cumpriu. Se entregar totalmente como Ele se entregou. Amar a Deus sobre tudo como Ele amou. Fazer a vontade de Deus acima da sua.
como ele fez. É isso que Jesus ensina. Ele é o referencial. Ser discípulo é seguir o mestre. Ser como ele, viver como ele. Você é um discípulo? Se sim, ótimo. Continue na luta para que Cristo seja visto em sua vida. Se é a sua realidade, se a sua resposta, a sua avaliação é sim, eu sou um discípulo de Jesus. Ótimo, nós somos imperfeitos, nós estamos falando de perfeição. Mas se você está comprometido em fazer a vontade do Pai, em seguir ao Mestre, ótimo, continue na luta para que Cristo seja cada vez mais visto na sua vida. Se não, você está disposto a se tornar um? Se sim, novamente ótimo. É sempre tempo de arrependimento e mudança. É sempre tempo de quebrantamento, de mudar o caminho, de seguir o Mestre. Se não, se a sua resposta é não, não sou um discípulo, não, não estou disposto a seguir o Mestre, reveja a sua fé, meu irmão. Cristianismo não é uma ideologia em que você fala, eu acredito nisso. Eu não vivo, mas eu acredito, isso aqui é legal, eu acho interessante. Cristianismo envolve seguir. Não há salvação se não há disposição para o discipulado. Cristo não separa as duas coisas. Ele chama para seguir, não só para acreditar nele. Ele chama as pessoas para segui-lo. Cristo nos chamou para segui-lo. Se você não está disposto a isso, talvez você ainda não conheceu o verdadeiro Mestre. E se esse for o seu caso, se arrependa. Peça ajuda ao Senhor, busque auxílio. Converse com seus pastores. Converse com alguém que pode te ajudar, pois ainda é tempo de ser discípulo. E que o Senhor nos torne discípulos cada vez mais parecidos com o Mestre.